Olá, pessoal! Pedimos desculpas pela falha ocorrida na transmissão desta videoconferência. Transmissões online pela internet sempre estão sujeitas a algum contratempo. Podem acontecer quedas de energia elétrica, a não ativação de gravações e, também, de outros problemas com essa natureza. A recuperação foi feita com a utilização dos recursos de voz eletrônica para reproduzir o que ficou perdido. Vamos dar sequência, como de praxe. A Claudinha apresentou a convidada, Elane Canuto, mediadora de conflitos indicada pela árbitra Penélope do Rio Grande do Norte. Ela iniciou fazendo abordagens tais como as que apresentamos nos vídeos a seguir. São falas feitas nas entrevistas junto à imprensa do seu estado. E a entrevistada de hoje do Justiça e Você é a nova delegada do Brasil na Semajur Internacional, a comunidade de especialistas em métodos alternativos de resolução de conflitos e justiça restaurativa, a servidora do TJRN, Elane Canuto. Elane, seja bem-vinda ao programa novamente. Obrigada, Nelly. É sempre um prazer estar aqui. Você vem dessa vez com uma vitória pessoal, mas também o reconhecimento de um trabalho que você realiza no Tribunal de Justiça, né? Exatamente, foi uma surpresa para a minha indicação, mas recebi com muita honra representar o país inteiro numa comunidade internacional que agrega tanta gente que já faz a política consensual há tanto tempo e de forma tão bem feita, com muitos bons resultados. Eu me senti muito honrada. A Semajur é originária do México? A presidente do Semajur é mexicana, mas a ideia foi uma ideia conjunta de pessoas de vários países. Então temos a Itália, a Espanha, Portugal, Argentina. A Argentina é o nosso professor nessa área de política consensual. E inclusive Marrocos também, né, utilizando a mediação contra o radicalismo. Eles tiveram um grande evento de como utilizarão os métodos consensuais para combater o radicalismo. A cultura da conciliação no Brasil ainda está no início, né? O que é que esses outros países que fazem parte da Semajur podem contribuir para o nosso crescimento? Muito boa pergunta, né? Eu acho que copiar o que eles vêm fazendo muito bem e deixar de fazer aquilo que não foi exitoso. Então, o que eles fazem, pelo menos a Argentina há 30 anos tem a mediação pré-processual obrigatória. Antes de ir ao judiciário, tem que comprovar que tentou resolver de forma consensual o seu conflito. Então, o México também faz isso, os Estados Unidos adotam o mesmo sistema do Brasil, que é o sistema multiportas. Então, as pessoas vão ao Poder Judiciário e têm a opção de escolher se querem a sentença ou se querem resolver consensualmente, que é o que a gente adota. Então, eles podem contribuir com essa experiência exitosa. Em técnica, eles são bem experientes, utilizam a técnica com muita maestria. E o objetivo da Semajur é trocar experiências, inclusive produzir documentos, fazer congressos, cursos, convênios, trazendo essas pessoas dos outros países para agregar aqui, como a gente levando para lá o que a gente também faz muito bem, que a gente tem experiência aqui na área de direito público, que eu não vi nenhum outro país mencionando que faz. E aqui a gente tem incentivado a mediação e a conciliação na administração pública. Então é uma troca de experiências que só pode enriquecer. O Brasil, mesmo sendo mais novo nesse contexto da conciliação, também tem a contribuir, então? Também, com certeza. A gente faz aqui, inclusive o Tribunal de Justiça está lançando o Sejusc na área fiscal, que eles não fazem isso lá na administração pública. A mediação e a conciliação, elas são tímidas ainda nesses outros países. E aqui a gente, tanto a lei já obriga, diz que o poder público tem o dever de estimular a resolução de conflito através da mediação, conciliação, negociação e outros métodos. Então, esse é dever, é obrigação. E pode criar câmaras de mediação dentro da administração pública para resolver o conflito entre administração e administrados. E a gente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem feito vários acordos em ações civis públicas que têm tido resultados excelentes. Fizemos uma conciliação que beneficiou 819 famílias num concurso público, né? Então a gente tem experiência também para contribuir com eles. Trazendo aqui para o contexto do Rio Grande do Norte, o Judiciário Potiguar tem investido bastante na capacitação de mediadores e conciliadores, né? Exatamente. A gente tem um programa de capacitação continuada,
né, que o CNJ implanta nos tribunais. A gente forma conciliadores, mediadores e facilitadores de círculos de justiça restaurativa, e esse pessoal tem que submeter a capacitação continuada, então fazer pelo menos um curso de reciclagem por ano. A mediação, a conciliação e a negociação são ciências, né? Não são ciências novas e independentes, mas se aproveitam de conhecimento de várias áreas, mas que exigem muita técnica, né, para aplicar. Então, todo mundo resolve conflito, né? Todo mundo tem conflito, todo mundo precisa resolver, mas as pessoas não treinam, né? Não estudam para resolver conflito de forma adequada. Então, o que se espera com essa capacitação é que as pessoas aprendam a sentar para conversar de forma racional e adotar soluções melhores que aquelas que não seja uma que se delegue o poder de decidir as suas vidas a um terceiro. Para nós, os brasileiros, é uma questão cultural, buscar a justiça sempre que existe um problema. Essa questão é que precisa ser revista, né? Exatamente. É uma questão cultural que a gente tem que pensar. Por que a gente adota essa cultura? E quando a sentença vem, as pessoas não cumprem espontaneamente. Existe uma estatística que diz que 87% das sentenças elas são cumpridas forçosamente, através de execução. Então as pessoas querem a sentença, mas elas não cumprem. Por outro lado, quando as pessoas fazem acordos, né, que são acordos que preservam a autonomia da vontade das pessoas, o índice de cumprimento espontâneo desse acordo, né, que é a lei que as próprias partes fazem entre elas, é de 84%. Então, há uma efetividade na qualidade da resolução que leva as pessoas a cumprirem. Então, assim, eu vou acordar aquilo que eu sei que eu tenho condições de fazer. Então, vale a pena. Com certeza vale a pena. Parabéns aí por essa conquista. A gente espera que a tua participação nessa comunidade enriqueça ainda mais o trabalho que é feito aqui. Tá, eu agradeço sempre, agradeço a oportunidade de divulgar a comunidade, né, e quer dizer que um dos objetivos sociais da comunidade é contribuir e assessorar qualquer ente público ou privado que queira se utilizar dos métodos. A nossa ideia é divulgar isso tanto quanto possível. E outro objetivo bem interessante, Nelly, é capacitarmos as nossas crianças, né, desde das escolas, desde os meninos, a não só delegar as resoluções de seus conflitos a terceiros, mas eles sentarem para conversar. Aprender desde pequeno, né? Exatamente. Tomara que a gente consiga logo. Obrigada. Obrigada pela presença. A Elane Canuto deu destaque ao projeto que está em andamento, elaborado e pensado para as questões da mediação de conflitos na área do esporte. Ele é desenvolvido com as pessoas do esporte do Rio Grande do Norte e agora com uma aproximação ainda maior com o atletismo. O PowerPoint na sequência enumera as áreas geradoras dos possíveis conflitos no desporto. Mediação desportiva. Elane Canuto, mediadora de conflitos. Apresentou o endereço de rede social, @ElaneCanuto, @ElaneCanuto tudo junto e minúsculo. Fica no ar uma pergunta: o que é mediação desportiva? O objetivo da mediação é prestar assistência na obtenção de acordos, que poderá construir um modelo de conduta para futuras relações. Num ambiente colaborativo em que as partes possam dialogar produtivamente sobre seus interesses e necessidades, vamos enumerar então os segmentos que entendemos apresentar em conflitos. São eles: atletas, confederações, clubes esportivos, patrocínios, vestuário, doping, infraestrutura, direitos de transmissão, intermediários, brigas de torcidas, marketing e outros segmentos não relatados aqui ainda. Trouxe também explicações referentes a processos adjudicantes. São soluções alcançadas, por exemplo, através de códigos ou regra das questões disciplinares, das questões da dopagem, e das regras de jogo, além das modalidades entendidas por jogo. Temos as regras de competições das modalidades esportivas de participações individuais. Exemplos do CEDR,
o Center Effective Dispute Resolution, são soluções realizadas nos últimos anos através da mediação de conflitos. Como exemplo, uma disputa contratual da ordem de 300 mil liras, outro exemplo, uma disputa de taxas de um clube de golfe da ordem de 20 mil liras. Mais um exemplo, uma disputa de leasing de um clube de paraquedismo da ordem de 340 mil liras. Também temos os exemplos do clube de rugby e da Rugby Football League da ordem de 340 mil liras, e o contrato da ordem de 1.500.000 liras de um yacht clube. E uma outra disputa de 500 mil liras referentes às disputas de 2 clubes de rugby. Outra organização, a DR Group, trouxe soluções realizadas nos últimos 21 anos. Agora temos uma questão mais demorada, não mais que 3 semanas. A primeira era referente a danos físicos sofridos por uma espectadora. Era uma situação de trust, junção de empresas responsáveis pela estrutura e arquitetura do estádio. O valor alcançava cifras de 200 mil liras. Uma quebra de contrato entre atleta e clube de rugby, este também em um dia, no valor de 75 mil liras. Controvérsias relacionadas ao descumprimento contratual da construção de estádio, valores na ordem de 450 mil liras. Essas são conquistas baseadas nos estudos de Wood Halve, Warren. Vamos falar das vantagens da mediação nos esportes. 1. Manutenção de relacionamentos. 2. Confidencialidade. 3. Custo e tempo. A gente não costuma dizer. Então, vou dar um exemplo aí da prática de vocês. Se você está passando por um momento difícil na sua vida pessoal e o seu treinador, né, lhe diz que quer que você treine esse fim de semana e que treine mais horas do que estava planejado, porque você está perto de uma competição e você não reúne, né, condições emocionais para isso, normalmente você vai. Né? E assim, um sim dito, quando a gente quer dizer não, ele tem um preço muito alto. Então, assim, na maioria das nossas relações, a gente não conversa sobre o que realmente é importante para que a gente viva pacificamente, que a gente viva relações consensuais. O papel do mediador é, através da escuta de um lado e do outro, entender os ditos e os não ditos. E a gente entende não só através da fala, mas o corpo. A comunicação, ela é feita de elementos, né, que a gente chama verbais e paraverbais, e a maior parte da nossa comunicação, da mensagem que a gente transmite, é não verbal. Os elementos, o tom, que a gente chama de TV, timbre, volume, tom e velocidade da voz, falam muito sobre o estado em que a gente se encontra, mas também o corpo. E aí eu digo que a gente perdeu muito com essa comunicação pelas telas, em que a gente vê só o rosto da pessoa, às vezes as pessoas fecham a câmera e a gente não vê nada. Então, às vezes eu não tenho condições de saber como é que vocês estão recebendo o que está sendo dito. Então, a gente perdeu por um lado, agora é o que temos para o momento, e a gente não pode nunca deixar de conversar, deixar de sentar para atualizar os nossos contratos de convivência. Então, a mediação no campo dos esportes, e aí isso não serve só para que essa conversa seja uma conversa qualificada e eu entenda o que realmente é importante para cada um, mas o produto de uma mediação, ele tem valor jurídico, né? Porque no caso de vocês que têm os tribunais arbitrais desportivos, né, e que sempre sai uma decisão válida, né, que pode ser executada na justiça em caso de descumprimento,
na mediação, o produto da mediação também gera um termo que tem o mesmo valor de uma sentença arbitral ou de uma sentença de um juiz. É importante que se diga isso para que não seja visto só como aquele modelo de resolução de conflitos em que as pessoas veem altruísmo e que não tem nenhum valor legal e jurídico. Tem sim, um termo de mediação feito extrajudicialmente, fora do ambiente dos tribunais, ele tem o mesmo valor de uma sentença ou de uma sentença adjudicada, né, uma sentença proferida por um juiz togado, ou de uma sentença arbitral. Né? E os conflitos, eles existem, Penélope falou aí de vários, né? Eu tenho aqui, li um pouquinho sobre a área de vocês, antes de ter essa conversa, e vi aqui áreas em que podem surgir conflitos nessa área do atletismo, né? Então, a gente tem aí algumas situações, patrocínio, vestuário, direito de transmissão, que está sendo muito discutido agora, né? O marketing, a infraestrutura, todas essas questões, elas podem gerar conflitos. Os conflitos, eles não são ruins, né? Eu queria que vocês interagissem no chat. Agora, quando eu falo a palavra conflito, o que é que vem à cabeça de vocês? Porque, normalmente, a gente percebe os conflitos como aquilo que mexe com a gente, que tira a gente de tempo, que tira o sono, que faz a gente suar, né? Que acelera o coração. Para o mediador de conflitos, o que é que significa uma situação onde eu tenho oportunidade de trabalhar? Os conflitos para a gente, eles são isso mesmo, oportunidade. Oportunidade de quê? Né? Então, se você vive uma relação em que você vive deixando para lá para não brigar, qualquer que seja essa relação, é importante que a gente tenha consciência que o deixar para lá, ele não existe. Todas as vezes, em qualquer relação, que eu deixo para lá alguma coisa, a gente diz que a gente faz um saque na conta emocional do relacionamento. O deixar para lá, eu vou usar uma expressão que a gente usa no Rio Grande do Norte, né, que é abrir uma conta na bodega. Aquela vendinha em que o dono da bodega vende fiado e a gente vai anotando, né? Esse deixar para lá é abrir essa conta na bodega. Vai chegar um dia em que essa conta vai ser cobrada, né? E talvez esse dia ele seja tarde demais para uma atualização do contrato de convivência. Então, os conflitos, eles são, sim, um pedido, uma oportunidade de atualizar a forma como a gente convive. Então, todas as vezes que o meu corpo, né, reage diante de uma situação que me incomoda, né, que preocupa a minha cabeça, que tira meu sono, eu preciso aproveitar essa oportunidade de dizer, olha, isso aqui não está bom para mim, a minha intenção é me relacionar bem com você, e a gente precisa atualizar a forma como a gente convive. Né? O que é mais importante na mediação de conflitos, e é isso que o mediador de conflitos, ele treina o ouvido. O que é mais importante? É perceber a intenção das pessoas por trás das falas que às vezes nos chegam como violência. Então, por exemplo, se um técnico chama a atleta de burra, você é preguiçosa, você não fez isso. Por trás dessa fala, o mediador, ele escuta, olha, eu sou seu treinador, eu quero muito que você seja a melhor atleta e eu gostaria de que você tivesse acertado nessa recomendação que eu lhe dei. E é por isso que eu gritei e eu estou falando dessa forma, porque o seu sucesso também é o meu sucesso, o seu sucesso é muito importante para mim. Então, você veja o que é o trabalho do mediador, é transformar as falas que nos conflitos nos parecem violentas para entender a intenção por trás das falas. É igual a briga de marido e mulher. Os casais, normalmente, eles se juntam porque se amam. No decorrer da convivência, vão se comunicando de forma que se afastam. Assim como os gritos. A gente diz que os gritos, né, o Penélope fala muito do grito, os gritos eles deseducam, né? Por mais bem intencionados que os treinadores sejam. Todas as vezes que ele grita com um atleta ou com um atleta,
ele está ensurdecendo o coração. Ele pode até ser um bom atleta, mas a qualidade do relacionamento, que poderia ser um estímulo à cooperação voluntária do atleta, ela fica desgastada, ela fica comprometida. Então, o mediador, a mediação de conflitos em qualquer área, o que ela cuida é não só da questão substancial que você tem para resolver, por exemplo, uma briga de torcida, é um atleta, é um patrocínio, mas também cuida, e esse eu digo que é o fator mais importante, da qualidade do relacionamento das pessoas envolvidas no conflito. Porque normalmente são situações em que a gente precisa conviver. E se a gente precisa conviver, é importante que a gente cuide da qualidade dessa convivência. Então, são todos os tipos de conflitos que podem ser submetidos à mediação? Né? Não, existem algumas, eu tive cuidado de pesquisar um pouquinho para a área de vocês, existem alguns conflitos que são proibidos, né, de ir para a mediação, que são os relativos às regras disciplinares, os relativos à doping, né, que aí o Código de Agência Mundial Antidopagem diz que é importante a punição, a sanção, né, do lado da justiça restaurativa, do olhar da justiça restaurativa, a gente entende isso um pouquinho diferente, a sanção, ela nunca é necessária. Veja, qualquer atleta que utiliza uma substância, né, que pode aumentar o rendimento dele no esporte, ele tem uma intenção. O que a gente olha sempre nos relacionamentos é a intenção. A intenção era de ter um maior rendimento, e a gente olha isso e trabalha por um outro viés. Também da autorresponsabilização, a responsabilização na justiça restaurativa, que é uma outra forma consensual de resolver os conflitos. Ele é um fator preponderante. Eu não levo ninguém para a justiça restaurativa se essa pessoa não se responsabilizar. Eu realmente, é o que a gente chama de vergonha integrativa. Eu realmente fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito. O que eu vou fazer daqui para frente é aproveitar essa oportunidade que vocês estão me dando e levar isso como bandeira agora dentro do esporte. Então, assim, os acordos, os resultados, né, dos métodos consensuais, eles são sempre um pouquinho diferentes em relação, comparando com aquilo que a gente pode obter num método heterocompositivo, né, e retributivo. Então, são as regras disciplinares, regras de questões relativas à dopagem, questões relativas à regra do jogo. Agora, eu também trouxe alguns casos aqui que foram levados para mediação, e aí não foram, obviamente, aqui no Brasil ainda, porque a gente ainda não tem essa prática no esporte, e aí eu queria fazer um convite a vocês para a gente levantar essa bandeira, né? E aí vocês vão ver aqui alguns resultados muito satisfatórios de casos famosos que foram submetidos à mediação e que tiveram um bom resultado, resolvidos a um custo financeiro menor, né, preservando a qualidade do relacionamento das pessoas que estavam envolvidas, né, na questão conflituosa, e também considerando o valor tempo. Então, são casos do Centro de Resolução de Disputas, né, nos Estados Unidos. Eu vou ler aqui, só mencionar alguns casos que foram resolvidos, que foi a disputa contratual envolvendo Frank Warren e Uri Hall. Eu vou mencionar, né, isso aqui, eu trouxe isso aqui como estudo de caso, foi um caso bem interessante, que foi resolvido em um dia. Eu coloquei o fator tempo aqui como preponderante, porque a gente sabe que tudo para vocês depende de prazo, né? O fator tempo para vocês é muito importante. Embora essa não seja a razão de ser dos casos de mediação, o tempo não é o mais determinante, o determinante é a qualidade do resultado. Eu tenho que resolver num prazo mínimo, né, que satisfaça as pessoas, que atenda as pessoas naquela necessidade específica, mas eu considero também que nem sempre ela deve ser resolvida no tempo razoável e efetivo, nem sempre é o tempo ideal. E aí eu disse que ia voltar a falar sobre esse assunto, que foi o caso do Flamengo, dos meninos que morreram queimados, né, no centro de treinamento do Flamengo,
e que logo após a morte tentaram a mediação. Então, assim, o fator tempo não era o mais importante nessa situação. Há questões primordiais, né, que deveriam ser tratadas nesse caso, e aí, como não cuidaram da dor da família, e a gente olha o componente humano por trás dos conflitos, por trás de uma empresa, existe alguém que representa essa empresa. Por trás de um atleta, existe um humano. Então, o que a gente reconhece na mediação é que os comportamentos diante de uma situação de conflitos, eles decorrem da humanidade da pessoa que está envolvida naquela situação. E a gente precisa olhar isso não só tratando da questão de mérito a ser resolvida, mas olhar também com empatia. E empatia não tem nada a ver com altruísmo, porque a gente acha que ser empatia é se colocar no lugar do outro. Técnica, cientificamente, empatia não quer dizer isso. A empatia ela já está sendo objeto de estudo, né? Tem uma pesquisadora chamada Diana Prata, em Portugal, que ela está olhando, pesquisando os efeitos fisiológicos da empatia. Então, a empatia libera hormônios, oferecer e receber empatia em situação de conflito, estimula a liberação de ocitocina, que a gente está sentindo tanta falta agora, que é o hormônio que é liberado quando a gente abraça. Um abraço de 40 segundos faz o corpo liberar ocitocina. E a gente sabe que, às vezes, quando a gente está em uma situação de conflito, eu digo, veja, o processo de tomada de decisões, ele está de decisões inteligentes em situações difíceis, ele está diretamente relacionado ao nosso estado emocional. Então, sob efeito da raiva, por exemplo, o hormônio que eu tenho em ação é a adrenalina. A adrenalina é o hormônio que nos prepara para fugir ou para lutar. Ela nunca nos prepara para tomar uma decisão inteligente. A neurociência já comprovou que, sob efeito da adrenalina, você diminui 30 pontos de QI de inteligência. Então, não espere, né, nenhuma situação de raiva que as pessoas tomem decisões racionais. E aí, quando eu ofereço a empatia, e o que é empatia em termos técnicos científicos? É permitir as pessoas, isso está nos livros de inteligência emocional, que tenham cognição, conhecimento do que estão sentindo, dar nome aos sentimentos diante das situações difíceis. E todas as vezes que eu dou nome a um sentimento diante de uma situação difícil, e esse sentimento ele está sempre relacionado a uma necessidade humana, básica e que é universal, eu experiencio a empatia. E o efeito disso é a liberação de ocitocina, e é quando a gente se coloca em condições racionais de tomar decisões inteligentes diante de uma situação de conflito. Eu estou sendo clara para vocês, deixa eu ver se tem alguém aí no chat, o meu chat aqui não está aberto por causa da tela, né? Se tiver alguma pergunta, vocês podem interromper ou então mandar aí no chat para ficar mais, passar para a Claudinha ou para a Penélope a pergunta que a gente para e responde. Então, tem aí... Elane, só no chat, quando você fez a pergunta do que era conflito, na pergunta, na opinião de cada um, o pessoal foi colocando, né? Mas a grande maioria coloca lá como discordância de opiniões, são provocações para agirmos, né, ou sairmos da zona de conforto, atos e opiniões contraditórias, questão de superioridade, interesse comum, opiniões contrárias, valoração do ego e assim vai. Vocês vejam que é assim realmente que a gente percebe os conflitos, né? Então, os conflitos, eles nos incomodam quando a gente não é tecnicamente preparado. E você veja, Claudinha e Penélope e os demais. A gente tanto vivencia o conflito todos os dias, como a gente negocia, a gente tenta resolvê-los todos os dias. Até deixar para lá é uma forma de tentar resolver. De forma que é uma coisa que é uma necessidade básica, se preparar para resolver conflitos, e a gente não faz, a gente não estuda para resolver conflitos, né? E todo mundo, desde a infância, deveria passar por uma cadeira de habilidades socio-relacionais em situações difíceis, né? Como é que eu vou me preparar para resolver as situações difíceis do meu dia a dia?
Então, a gente tem alguns casos no esporte, como eu disse, que foram casos exitosos. Tem outro aí, a disputa relacionada às taxas cobradas por um clube de golfe, que foi resolvida em um dia. O contrato de leasing firmado pelo clube paraquedista também resolvido em 2 dias. Eu estou falando do valor tempo, o fator tempo, porque é importante para vocês, né? O que o autor desse artigo que eu vou mandar para vocês ressalta são as vantagens da mediação, que por trás desse fator tempo teve uma resolução de mérito, né, uma disputa, por exemplo, envolvendo o clube de rugby e a Liga do Futebol de Rugby, né, também resolvido em um dia, a disputa relacionada a um clube de arte resolvido em um dia, em 2 clubes de rugby, né, resolvido em um dia, e ele relata que em todos esses casos a preservação da relação das pessoas envolvidas foi o fator considerado como mais importante no resultado obtido, e não só a questão de mérito, né? Porque em todo conflito existem as questões de mérito, as questões substanciais, as que dizem respeito a dinheiro, por exemplo, mas também existem as questões subjacentes, e se não forem levadas em consideração, o resultado ele pode ser de uma qualidade menor do que o que se esperava. Então, existem outros casos também que podem ser resolvidos na mediação, né? Um dos casos foi um pleito relacionado aos danos físicos de durante um evento esportivo. Então, esse caso foi levado para a mediação e resolveu-se em 3 semanas por um valor considerado satisfatório para as 2 partes. É importante que se perceba que não se tem o desgaste, por exemplo, né, com um processo na justiça, não tem o custo das custas judiciais e, às vezes, não é na mediação extrajudicial, não é necessária, obrigatória, a participação do advogado, né? E é por isso que a gente ainda encontra resistência dos advogados para participar da mediação, porque entendem que é um fator concorrente para os honorários advocatícios. Os advogados brasileiros ainda não perceberam que a mediação é um meio deles receberem, na verdade, os honorários mais rápido. Veja, em qualquer área de prestação de serviço, a gente privilegia um bom resultado num espaço de tempo menor e com qualidade. Quando se trata de resolver conflitos, o advogado que a gente valoriza mais é aquele que briga mais, que passa mais tempo na justiça, que escreve as melhores petições, que tem as melhores teses, né? Então, por que a gente não dá a mesma importância quando se trata de resolver conflitos que a gente dá a outras áreas de prestação de serviço? Qualquer serviço que eu vou contratar, eu valorizo a qualidade, o tempo e o custo de resolução, e o custo de prestação desse serviço. Elane, travou para todo mundo? Travou, para mim travou também. Travou. Deixa eu ver. Só mandar. Você liga para ela, P? Vou ligar agora. Aproveitando... Elane, voltou. Tinha travado um pouquinho. Não sei se você começou a falar de um caso específico, né? Eu acho que para a gente, quando você fala só do tempo, mas você vai abordar, por exemplo, a mediação? Sei, então vou voltar aqui, ó. Apareceu agora que a imagem que a minha internet estava instável. Então, em todas as áreas de prestação de serviço, a gente valoriza aquele profissional que preste o serviço com qualidade de entrega do resultado, mas também que considere o fator tempo e custo de prestação desse serviço. Quando se trata de resolver conflitos, a nossa cultura é de entregar, de terceirizar essa resolução. Um dos fatores que eu considero que é mais importante na mediação é que os próprios envolvidos é que resolvem. O mediador, o que ele faz é facilitar a comunicação, restabelecer a comunicação eficaz entre as pessoas. Ele não dá soluções. As soluções, elas são geradas pelos próprios envolvidos no conflito. E é por isso que eu tenho um dado, que esse dado para mim é o dado do meu coração em relação às questões que vão parar no judiciário e que são resolvidas por mediação. Quando as pessoas tomam a decisão, mais de 90% dessas decisões tomadas pelas próprias pessoas
são cumpridas espontaneamente. Quando um juiz profere uma sentença, as decisões judiciais, elas são descumpridas em mais de 96%. Então, você veja a comparação da qualidade de entrega do resultado. Não estou dizendo que a sentença não foi boa, estou dizendo que quando as pessoas constroem, resolvem seus conflitos, elas se implicam na solução gerada. Então, elas assumem compromissos, elas atualizam o contrato de convivência e se implicam com a qualidade do resultado e com o cumprimento. Então, por exemplo, esse caso aqui de um jogador de rugby contra o seu clube por quebra de contrato de trabalho. Então, se eles sentam para conversar e atualizam esse contrato, os dois gerando as soluções, as duas partes vão se implicar e se comprometer com o cumprimento daquilo que foi acordado no novo contrato. Essa controvérsia era uma controvérsia de um valor considerável e também foi resolvido num espaço de tempo considerado satisfatório. Outro relacionado a inadimplemento de contrato na construção de arquitetura. E aí eu vou trazer o estudo de caso de Woody, Hall e Varen, que foi um contrato de um lutador de boxe que tinha contrato com a empresa, os dois de exclusividade. E aí, no decorrer do contrato, o lutador entendeu que estava havendo descumprimento do contrato por parte da empresa e a empresa contestou isso na justiça. E ele tinha um prazo de 3 meses para treinar, porque tinha uma luta próxima, que era uma luta importante. E aí, esse caso foi levado, disseram, ainda que a gente submeta ao tribunal arbitral desportivo, a gente não vai ter o resultado, porque o tribunal arbitral desportivo ele também trabalha da mesma forma que os tribunais de justiça, colhendo prova, ouvindo pessoas para poder proferir uma solução de mérito. E nesse caso ele precisava de uma solução rápida. Então, os dois foram para a mediação e o resultado dessa mediação foi uma atualização no contrato entre a empresa e o lutador. O resultado mencionado como satisfatório pelo autor desse artigo, ele diz que foi a manutenção dos relacionamentos, os dois, que tinham um contrato longo e de exclusividade, se gostavam muito e um gostava muito do trabalho do outro. Essa comunicação é que durante o decorrer do contrato, do relacionamento, foi desgastando a qualidade do relacionamento. E aí essa convivência precisou ser atualizada. O outro fator importante, que a gente sabe o quanto a nossa imagem, não só como atleta, como profissional, mas a imagem em relação ao marketing, ela é importante. Na mediação, tudo que se conversa na mediação até diz, olha, eu não quero que ninguém tenha um conhecimento que a gente está passando por esse conflito. Então, o fator confidencialidade é princípio. Quando eu atuo como mediadora, eu jamais posso atuar como testemunha contra nenhuma das partes, eu não posso prestar serviço por um período de quarentena que a gente chama de 2 anos, uma quarentena que dura 2 anos para o mediador. Então, se eu sou também advogada, eu não posso atuar como advogada em favor ou desfavor de nenhuma das partes. E a confidencialidade, ela tem um objetivo, que é que as pessoas se sintam seguras para dizer, olha, não, eu fiquei chateada com você porque naquele dia aconteceu isso. E esses segredos, que são contados durante a mediação, o mediador ele tem dever ético de guardar. Ele não fala nem para Jesus Cristo, embora ele saiba de tudo, mas ele não pode comentar o que houve na mediação com ninguém, com nenhuma das partes e fora a sala de mediação. Então, o objetivo desse princípio é ele gerar, criar um espaço seguro para que as pessoas falem daquilo que é importante para elas, sem medo de que o que vão falar na mediação reverta em desfavor de ambas as partes, em relação ao resultado que vão obter, ou depois disso, em relação à sua imagem como profissional ou como empresa. E também aí o fator custo e tempo. Como eu disse, há questões que vão para a mediação que elas precisam de um tempo de maturação e nem sempre o tempo mais rápido significa o tempo adequado. Então, é por isso que o mediador deve ser treinado para ter
a sabedoria do momento exato, de falar sobre tanto propostas de acordo, como também sobre a instalação de um procedimento de mediação. Então, são essas aqui, já são 10h38. Eu digo para vocês que 1 hora é muito pouco tempo. A mediação, eu só quis assim, despertar a curiosidade de vocês em relação a isso, mas mediação é um mundo. A gente tem, hoje, a mediação atuando em áreas que normalmente, legalmente, até pouco tempo não eram possíveis. Por exemplo, a administração pública, né, e o Ministério Público eram setores da sociedade onde a mediação não entrava, né, porque dizia que a gente deveria respeitar o princípio da legalidade, da eficiência, da indisponibilidade dos interesses, e hoje a gente já tem autorização legal e estímulo à utilização da mediação nessas situações difíceis. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu vou abrir aqui o chat, vou parar de compartilhar e vou continuar falando de casos práticos, por exemplo, né, para que vocês percebam, eu vou compartilhar aqui, para que vocês percebam como é que a mediação pode ajudar vocês, não só na vida profissional, em relação à aplicação na área desportiva, mas também nos nossos relacionamentos do dia a dia, né? Como é que a gente pode, depois de treinados, vamos dizer que vocês são mediadores desportivos, depois de treinados com a mediação, vocês podem tornar a vida de vocês, das pessoas que convivem com vocês, um pouquinho mais fácil, né? No seguinte sentido, os conflitos eles já não vão nos assustar tanto. Né? Então, Elaine, as tuas colocações nos fazem remeter, né, quando a gente está dentro do atletismo, para muitos de nós aqui, é uma grande família. Né? A gente muitas vezes passa mais tempo com a família atletismo do que a nossa família particular. Né? Durante o período de Olimpíada e Paralimpíada do Rio 2016 foi um grande exemplo. Né? E como você comentou, né, existem situações que a gente precisa saber mediar, né, para a gente poder ter uma boa convivência. Eu ia pedir para o Alan abrir o microfone, porque ele fez 2 comentários maravilhosos ali no chat. Alan, você faz esse comentário aí para todos? Oi, Claudinha, qual deles você? Os dois? Os dois. Os dois, Alan. Então, primeiro, agradecer a Elaine a forma como está apresentando a temática. Clara, né, de forma a nos gerar inquietação de refletir. Né? E trazendo um recorte para a arbitragem, ou independente da arbitragem, qualquer contexto, treinador-atleta, né, árbitro-treinador, árbitro-atleta, né, que foi o que eu escrevi lá. Esse controle emocional do sujeito responsável pela mediação, ele é essencial, né? Se o treinador se exalta, quebrou essa possibilidade de mediação, às vezes, com o atleta. Pode até ser restaurado depois, mas naquele momento, quebrou, né? Trazendo para o recorte específico nosso da arbitragem, nós temos uma figura dentro do contexto da arbitragem que são os árbitros gerais. São eles que têm o poder da decisão. Quando algum atleta, por exemplo, reclama, né, protesta contra algo naquele momento lá da competição. Né? E essa fala dele, a forma como ele vai ouvir primeiro, entender o que a fala diz, né, conforme você bem disse, o corpo fala muito mais do que a verbalização. Né? Isso é essencial. A gente diz que nós somos um pouco, e o mediador também, um pouco de psicólogo nesse contexto. Né? De ser capaz de ouvir para depois falar. Então, isso no contexto do atletismo, fazendo um recorte do atletismo, esse árbitro geral, a forma como ele conduz essa mediação inicial, ela pode com certeza não chegar ao júri de apelação, que dentro do evento esportivo, né, seria essa segunda instância, e nem tampouco precisaria ir para a mediação, né, ou até chegar aos tribunais. Né? Então, isso é um processo que, como é importante essa sua fala, porque para nós aqui tem uma sala repleta de treinadores, né, de atletas, de árbitros, e esse é um contexto para a vida, né? Esse é um contexto para a vida que a gente deve levar desde a casa, porque a gente começa a praticar em casa, até a parte esportiva, né, do trabalho, onde for. Então, se aplica muito
todas essas falas aqui, né? Se de fato a gente não souber ouvir, não vai ter diálogo, não vai acontecer mediação, né? Esse caminho vai ser quebrado. E você falou uma palavra que é chave, essa confiança, né? No contexto de mediação, eu até disse, é como se o confessionário fosse, né? Eu vou ali, no contexto, né, da religião, para dizer ao sacerdote o que de fato eu cometi de uma falha. E essa relação, né, do mediador com quem está ali no conflito, como é essencial. Porque uma vez ela quebrada, a mediação também, naquele caso, ela foi, com certeza, né, impossibilitada de acontecer, às vezes, pela ausência de quem está ali mediando. Então, a sua fala é essencial para todos nós. É que nós coloquemos em prática tudo o que você disse, que agora você vem trazendo outros pontos, mas isso é essencial para a vida. Tá? Parabéns aí pela explanação. Obrigada, Alain. Eu vou, então, aproveitar essa sua fala. Primeiro, eu agradeço suas pontuações, né? Você, como árbitro, sabe como tem, às vezes, que tomar decisões difíceis. Então, eu vou falar de dois fatores que você mencionou muito bem na sua fala e que são importantes em qualquer relação onde a gente experiencia autoridade. A gente sabe que a relação de árbitro, né, com as pessoas que submetem à arbitragem, assim como de treinador e técnico, e de qualquer relação onde a gente experiencia a hierarquia, né, é importante que a gente saiba como lidar com a autoridade. Às vezes a gente tem até aquele jargão que diz assim, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, como é que, por trás da filosofia da mediação, a gente experiencia a autoridade? Então, normalmente, com a autoridade na mão, imbuída de um cargo ou de uma função de autoridade, eu exerço poder sobre as pessoas, né? Então, como eu estimular as pessoas que estão sob minha hierarquia a fazer aquilo que eu gostaria de que fizessem, né? Então, você só está numa função de autoridade quando alguém entende que ou você sabe alguma coisa que a pessoa que está na função de autoridade sabe alguma coisa que as outras não sabem, é por isso que ela está ali. Por exemplo, vocês não estariam aqui me ouvindo hoje se vocês não confiassem que nesse assunto eu tenho algum conhecimento. Então, normalmente vocês se dispõem a escutar e estão aí. O meu papel é estimular a escuta voluntária, que vocês estejam aí, até quem não esteja com a câmera ligada, esteja estimulado a ouvir. Então, e eu digo que esse treino do exercício da autoridade para estimular as pessoas a fazerem o que eu quero, ele começa com essa nossa relação, por exemplo, com meu filho. Como é que eu estimulo meu filho a fazer o que eu gostaria que ele fizesse? Como é que eu estimulo meu filho a arrumar o quarto dele, a arrumar as coisas, a comer uma comida saudável, né? Então, e essa pergunta, duas perguntas que giram em torno desse assunto, elas foram primordiais para eu experienciar as minhas relações ou sobre aquelas relações em que eu estou sobre a autoridade ou que eu estou exercendo autoridade. Então, experiência na autoridade, qual é a motivação? Elane, tá um pouco ruim. Estão me ouvindo? Tá travando minha um conexão, né? Então, e aí essa pergunta é tão importante que eu vou repetir. Né? Então, no exercício de autoridade, qual é a motivação que eu quero que as pessoas tenham para fazer as coisas que eu peço ou que eu mando, né? Às vezes a gente manda, a gente não pede. O medo, a culpa ou a vergonha, veja como é que a gente costuma motivar os nossos filhos. Henrique, estude, senão você vai ficar sem internet. Estude, senão você vai deixar de jogar PS4. A gente motiva pelo medo. Como é que eu faço as pessoas fazerem o que eu quero sem motivar pelo medo, pela culpa ou pela vergonha? Olha, se você não treinar, você vai perder a competição e você vai ser visto como um fracassado. Então, estimulando pela vergonha. Essa não é uma boa forma de motivar as pessoas. A razão que eu quero
que as pessoas façam aquilo que eu peço para elas, é porque elas entendem que o que eu estou pedindo para elas é importante para elas e não só para mim. Então, por exemplo, como é que eu estimulo meu filho a arrumar o quarto dele desde pequenininho, desde que ele tem 3 anos? Que é que uma criança não quer parar de brincar ou de fazer qualquer outra coisa para arrumar o quarto, por exemplo, porque ela não perder tempo, ela quer brincar mais, ter mais de brincadeira. Eu queria que você arrumasse seu quarto, porque você gosta muito de brincar. E se você não souber onde estão os seus brinquedos, você vai gastar mais tempo procurando o brinquedo do que brincando. Então, veja, eu encontrei uma motivação para ele fazer o que eu quero, porque o que eu estou pedindo para ele é importante para ele e não só para mim. Para mim porque atende a minha necessidade de ter um ambiente ordenado em casa. Então, essa pergunta muda toda a nossa relação, a forma como a gente experiencia a autoridade. E mais, como é que eu faço os pedidos? É importante que todos nós, que a gente tenha consciência de que qualquer pessoa tem a necessidade de autonomia, de escolher como vai fazer as coisas, muito viva. A gente não gosta de receber ordens, faz parte dos dois, aos 92 anos, a gente não gosta de ter a opção de escolher. E aí, deu uma travada, Elane. Deu uma travada? No momento que você falou com 92 anos aí. Então, a gente tem uma necessidade que é básica e que é humana e é universal, que é a necessidade de autonomia, de escolher como é que a gente vai resolver ou fazer as coisas importantes para a gente. Então, isso é dos 2 aos 92 anos. Como é que eu estimulo meu filho também a fazer, ou qualquer outra pessoa, um atleta, a fazer as coisas que eu quero que ele faça? Eu dou opções para ele. E aí, se eu quero, por exemplo, que Henrique tenha uma relação tranquila na hora do almoço, eu construo as decisões com ele. Por isso que eu digo que a mediação ela é tão importante, porque as decisões elas partem das pessoas envolvidas na situação difícil. Então, por exemplo, se eu quero que ele coloque meia porque está frio, eu digo, Henrique, você quer a meia do Flamengo ou da ABC? Você quer, ele respondeu aqui, Flamengo. Se na hora do almoço eu não quero ficar tendo trabalho, coma, filho, você quer comer o que hoje no almoço? Arroz e macarrão. Então, veja, eu quero que ele coma. O meu objetivo é esse. Então, eu dou opções, eu crio opções para que as pessoas tenham essa necessidade de autonomia preservada. E aí a gente tem relações mais fáceis, mais tranquilas. E a outra coisa é que as pessoas tenham compromisso, tenham consciência de que o seu compromisso é com a qualidade da convivência entre eles. Eu vou dar um exemplo, que a gente treina, eu e Henrique, a gente treina isso. Henrique é meu filho, a gente treina isso desde que eu comecei a estudar mediação. E aí ele sabe que eu me preocupo com a qualidade da nossa convivência. A relação, ela é uma relação de compartilhamento de poder e decisões. E a gente costuma dizer, não, se eu der poder à criança, ela vai tomar conta de mim. E eu vou dizer aqui para vocês que a experiência e os livros, os estudiosos mostram isso, que poder e responsabilidade estão diretamente relacionados. E aí eu também vou dar um outro exemplo da prática, da nossa vida diária. Ele também sabe que ele é objeto de estudo, de experimentos sociais direto com ele. Então, fui ao supermercado com o Henrique, eu digo, filho, você vai escolher as suas coisas, eu coloco aqui no meu carrinho as minhas e as comuns, eu tenho pouco tempo para fazer a feira. E nesse dia, Henrique colocou assim, tudo que tinha de bagana que ele encontrou, bagana são doces, muitos doces, tudo que tinha de doce que ele encontrou no caminho, ele colocou no carrinho e eu não disse nada, né? Eu dei o poder de escolha para ele, eu simplesmente não falei. Quando a gente chegou perto do carrinho, do caixa, ele olhou para mim e disse, mamãe, eu acho que eu estou passando por um experimento social. Você me deu o poder de escolher, mas você também quer que eu tenha responsabilidade das minhas escolhas, não é isso? Ele tinha 9 anos quando ele disse isso.
eu disse, filho, você quer ter responsabilidade com suas escolhas? Quais são as consequências de você não ter responsabilidade nas escolhas? Você nunca mais vai deixar eu escolher, né? Então, sem eu precisar dizer uma palavra, ele sabe que ele tem poder de escolher, mas ele sabe que ele também tem responsabilidade. E a gente costuma achar que quem está sob nossa autoridade não tem responsabilidade nem comprometimento com o resultado. É óbvio que todo atleta tem comprometimento com o resultado. Ele não abdica de uma vida fazendo qualquer outra coisa para se dedicar ao atletismo, sabendo que é uma área difícil de reconhecimento e de projeção social, de projeção profissional, sem ser comprometido com isso. Então, se você tem como pano de fundo, né, a qualidade, o compromisso com a qualidade na convivência, mas também ciente de que a pessoa com quem você convive também tem responsabilidade, né, é importante que você compartilhe poder no exercício dessa autoridade. Né? E a experiência é incrível, né? Não é de uma pessoa irresponsável mandando em mim, é de compartilhamento, de co-construção, de tomada de decisões importantes em conjunto, de comprometimento com aquilo que as pessoas decidem em conjunto. E até mesmo quando a gente é inabilidoso na forma de se comunicar, se a pessoa sabe desse meu compromisso, ela entende. Eu vou dar um outro exemplo, eu estou sempre usando os exemplos do meu filho, porque é o meu laboratório vivo, né? Mas também nas mesas de mediações. E um dia eu cheguei em casa apressada e disse, Henrique, bem, olha, veja o meu corpo. Até agora eu falei para vocês sem me expressar, sem levantar a sobrancelha. Quando eu vou falar expressão de autoridade, o corpo todo fala. Eu usei a mão assim é um exercício, um exemplo, né, de autoridade. Hitler sempre fazia isso, né, quando ele ia discursar. E eu disse assim, Henrique, a gente quando vai dar uma ordem, a gente levanta a sobrancelha e faz assim com a mão. Henrique, faça isso assim, assim. E ele disse, mamãe, eu vou considerar que você fez um pedido, né, e não me deu uma ordem, porque eu sei que você tem compromisso com a qualidade da nossa convivência. Né? E a gente costuma pedir as coisas uma ao outra, a gente não costuma ordenar, porque todas as vezes que eu dou uma ordem e não dou outra opção de escolher, eu deixo de atender aquela necessidade que é básica, que é humana, e que a gente cuida muito bem dela. Comece a prestar atenção agora nas relações de vocês, quando vocês recebem só uma possibilidade de resolução de uma situação difícil, ainda que vocês considerem essa resolução sábia, se você não teve como escolher, você vai resistir a cumpri-la. Né? Elane, essa tua fala me faz remeter às questões da arbitragem, do quanto é importante a transparência, né? Um dos momentos muito importantes que eu vejo é o congresso técnico. O congresso técnico é aquele momento antes da competição, às vezes tem toda uma pompa com apresentação, etc. E outros não, é chamar os técnicos, né, e explicar para eles situações que deixem transparente algumas situações que a própria arbitragem vai enfrentar. Por exemplo, não temos esse equipamento, está faltando tal coisa, então assim, o combinado não sai caro. Né? Então, esse é um formato que eu vejo de mediação prévia a um possível conflito. Né? Então, eu acho que esse formato de pactuação e também de compartilhamento de decisões, como você comentou, né, de que as partes entrando em acordo é muito mais fácil de se cumprir as questões, né? Então, eu vejo essa situação de pactuação e de transparência das situações que ajudam muito a não desenvolver conflitos. E se tem um conflito, né, a gente ter também a tranquilidade de trazer a situação clara, tanto para o atleta quanto para o treinador, quando quem é o envolvido ali no caso pode ser inclusive o árbitro, né? Poxa, você não está levantando a bandeira. Desculpa, eu só tenho a bandeira vermelha aqui, hoje eu não tenho a bandeira branca. Né? Então, são situações que a gente, porventura, pode estar vivenciando, e esse formato, até a tua fala aí com o seu filho, é um processo de construção que, inclusive, ele, né, pela tua fala ao longo dos anos, ele passou a entender essa tua formatação. E se a arbitragem sempre trabalha dessa forma com os atletas,
com os técnicos, né? Eles também vão entender o nosso posicionamento diante de algumas situações. É por isso que também é um processo, né, de transparência para evitar conflitos. Eu agradeço aí essa tua fala, eu acho bastante importante, né? E até pelo tempo, eu queria ver se alguém, se você me permite, Elane, da gente já abrir para perguntas, né? Se você finalize essa tua ideia primeiro, e daí a gente já abre para perguntas, pode ser? Claudinha, a sua fala foi muito importante, né? Por isso que eu gosto da co-construção do conhecimento, quando a gente permite a participação dos outros, né, quem está assistindo, a gente tem a nossa fala enriquecida. Então, assim, essa sua ideia de pegar pequenas situações, eu costumo dizer que o mediador, ele não é um evitador de conflitos, ele é um criador, porque eu não deixo, o que a gente chama na expressão da mediação não deixo a ervilha, aquilo que poderia ser resolvido com uma conversa rápida, se transformar numa melancia, e aí eu não tenho mais condições de resolver, ou então levar isso para um tribunal. A gente vai aproveitando as pequenas situações do dia a dia para ir atualizando os contratos de convivência. E vale muito a pena investir tempo nisso. A gente usa mais palavras, mas a gente evita o desgaste do relacionamento e a possibilidade de investimento lá na frente de tempo, de dinheiro, de advogados, para resolver situações que são importantes para a gente. Então, o mediador de conflitos, ele não é uma pessoa passiva. A gente acha que o mediador nunca briga, né? Nunca se envolve em conflitos, pelo contrário. A gente é pacífico, mas passivo não, né? Então, assim, a gente tanto percebe com os outros as situações de violência, mas também se sou eu que estou vivenciando uma situação de violência, eu não aceito, não deixo para lá, porque eu sei que deixar para lá pode gerar uma coisa maior e mais grave depois. Então, eu vou resolvendo em doses homeopáticas os pequenos conflitos que vão surgindo no dia a dia, e o mediador, quando vê um conflito, ele faz assim, oba, oportunidade de atualizar a forma de conviver com essa pessoa que, se não estava bom para ela, também não estava bom para mim, né? Então, a gente cuida dos sistemas, e você, como usou a expressão muito feliz, no sentido de que o atletismo é uma grande família, e se a gente vive relações continuadas, a gente precisa cuidar da qualidade dessa convivência, porque uma família adoecida, ela pode adoecer o sistema inteiro e comprometer os resultados que a gente gostaria de obter. Vou parar de falar um pouquinho para vocês fazerem as perguntas, né? A gente está aqui para isso. Se deixar, eu falo muito. Deixa aberto, pessoal. Quem quiser, abre o microfone, faz a fala, de repente até compartilhar uma situação. Acho que até o Ricieri deve ter vivido bastante situações dessa. Ricieri, se você quiser compartilhar com a gente alguma situação. Por hora não, eu estava ouvindo, muito interessante a conversa. Eu experimentei N problemas esse tempo todo da arbitragem, e os conflitos sempre ensinam, fazem com que você cresça e possa ir cada vez mais melhorando. Ainda hoje há conflitos, há muito mais conflito hoje do que havia antes, porque as situações vão mudando muito e as pessoas entendem que precisam ter poder para resolver problema. E o poder não resolve nada. O que resolve é o diálogo e a boa relação entre as ideias. Mas, enfim, a experiência mostra que uma boa conversa resolve muito mais do que a força. E parabéns pela colocação, Elaine. Excelente trabalho. Obrigado. Obrigada, Ricieri. Obrigada, Ricieri. É sempre importante, a gente tem pessoas aqui que estão diretamente envolvidas, né? A gente tem o Guilherme de São Paulo, o Ricieri também, que trabalham com arbitragem, né? A Magnólia, presidente da Federação do Rio Grande do Norte de Atletismo. Mag, se você quiser abrir o microfone também, fazer, de repente, ou compartilhamento de uma experiência em que você ajudou a mediar, né? Eu acho bastante importante. Oi, Claudinha. Olá, pessoal, bom dia.
Primeiramente, aí, a parabenizar a Elane pela brilhantação, da importância, sim, de se tocar nesse tema, porque a gente sabe ainda, às vezes, que há muita confusão entre a autoridade, né? A questão da autoridade de muitas situações, sempre alguém se acha que vai aquela situação entre o opressor e o oprimido, né? E então é muito importante que haja esse clima de paz, que ele seja um clima muito acolhedor nas competições, né? Voltando aí para o nosso segmento, para que os árbitros, os treinadores, eles se sintam que também tem essa autonomia de dialogar, que ele possa, ele tenha essa liberdade também de falar. Então, exercitar essa questão da nossa fala, da nossa voz moderada, a sempre ter uma paz, mas mesmo que dentro das nossas inquietações, mas que a gente saiba se a gente exercite sempre e constantemente a nossa empatia também, porque muitas vezes a gente esquece um pouquinho até com quem é que a gente está falando, né? Mag, seu microfone fechou. Oi, abriu? Então é importante que né, essa também autonomia de estar não leve para casa, como às vezes a gente diz aí em Natal, estou em Natal, né? Então, quando a gente fala em Natal, que não vai levar desaforo para casa. Então, às vezes, termina ela ficando pesada, um clima pesado, isso se transfere toda uma equipe de trabalho, quer seja para os atletas, árbitros, treinadores. Então, a gente tem que democratizar os ambientes, né? Que as pessoas tenham voz e vez, se coloquem, e que a gente também para ouvir. Tem essa voz muito moderada, né? Então, às vezes, se confunde alguém que se com mais autoridade, por mais conhecimento, por mais ideia que se vive, né? Mas de entender, né, que espaço todos somos iguais, né? Às vezes, em barco somos iguais. E isso preza muito o relacionamento dentro do nosso. Então, parabéns, isso tem que vir, sabe? E aí eu já vi, eu estou há 4 anos dentro do atletismo, então eu já ouvi muitas principalmente nessa questão da arbitragem, por causa de autoridades, pessoas que se sentem com poder e terminam se relacionando com a arbitragem de uma forma muito errada, né? Então, traz essas insatisfações. E eu acho que esses momentos que o Prato está trazendo, que acredito que seja os conflitos hoje, né? Que são pessoas adultas, né? E essa temática tem que ser levada para todos os segmentos também do atletismo, porque existe a relação, como ela treinador e atleta. Eu já acompanhei outras modalidades terríveis, né, esse relacionamento, e que se naturaliza. A gente precisa saber que muitas vezes, quando uma criança ou um jovem, ela deixa de treinar porque ela não consegue se relacionar com que seria até o exemplo, né, e a relação ela se rompe por falta de boa conversa, de um bom diálogo. Então, que a gente cada vez mais tenhamos esse conhecimento da importância de dialogar, né? Sempre conflitos para que as partes resolvidas numa relação muito mais saudável. Tá? Mais uma vez, parabenizar e estamos aqui. Natal, eu não pude perder, esse é um que né, me interessa. Eu fiz também mediação. Às vezes até as pessoas acham que eu faço mão na cabeça, mas eu acho que é a forma de eu entender outra pessoa e muito evitar né? Então, cada pessoa é diferente, não é fácil, mas diversidade de comportamento também. Um abraço a todos e foi um prazer estar aqui com vocês e com todos do Rio Grande do Norte.
Oi, Cláudia. Obrigada, Mag. Geraldo, pode falar. Só um pouquinho, Geraldo. Eu acho que a Fátima está tentando falar e a Cristiane abriu o microfone também. Não sei se querem comentar, daí depois a gente passa para o Geraldo. Eu Fátima, perdi tudo. quer falar, Fátima? Cris, você que está com o microfone aberto. Não, bom dia, tudo bem? Ah, a Fátima conseguiu, vai lá. Tudo bem? Não, na verdade, até você poderia, por favor, passar para a Elane a pergunta. A Elane eu já conheço, é competentíssima, maravilhosa, sempre um prazer ficar ouvindo essa fala mansa e que traz tanto conhecimento. Elane, assim, eu gostaria de saber como é que eu faço para que o outro me escute. Como fazer para o outro me escutar? Essa frase, Fátima, obrigada pela sua presença aqui. Fátima também é uma mediadora competentíssima, é uma companheira de estrada. A gente costuma muito ouvir nos relacionamentos, né? Fulano nunca me ouve, né? E aí eu pergunto às pessoas, a gente fala, se a pessoa não tiver algum problema de audição, ela ouve, ela só não compreende, né? E por que as pessoas nos relacionamentos, elas não se compreendem? A gente não fala a gente não escuta para compreender, mas a gente escuta para responder. E a partir, quando a gente começa a ter contato com esses assuntos, a gente começa a ter consciência do nosso comportamento nos conflitos. Então, no próximo conflito que vocês se envolverem, vocês vão começar a prestar atenção no seguinte: alguém fala uma coisa que incomoda o outro se defende e depois ataca. Eu nunca escuto para compreender o outro. E aí, como é que a gente faz para ser ouvido? Se o outro tiver certeza de que foi compreendido, ele vai lhe ouvir. Então, o fator intenção e compreensão na comunicação são importantes para que essa conversa seja uma conversa rica de possibilidades de solução de conflitos. Então, como é que eu faço para ser ouvido? É demonstrar compreensão, escutar para compreender, checar a sua compreensão. Olha, você disse isso, eu queria ter certeza de que eu realmente compreendi o que você quis dizer. E a gente repete, foi isso que você quis dizer, e aí você vai, a partir dessa escuta compreensiva e empática, né, começar uma conversa que pode gerar a possibilidade de soluções pacíficas. Eu vou voltar um pouquinho aqui na fala de Magnólia. Magnólia, obrigada por você estar aqui. Eu sou sua fã, né? Você sabe disso. Magnólia tem uma legião de fãs aí potiguares. E você falou do poder no processo de tomada de decisões, né? Mais uma vez. Eu contei muitas experiências do meu filho, mas eu tenho algumas experiências também com instituições de poder. Eu digo que o meu grande sonho era fazer uma mediação entre duas instituições que são conhecidas como instituições rígidas e mediar uma situação de conflito entre eles. E aí teve 2 concursos no Rio Grande do Norte, concurso público da saúde pública, né, estadual, um em 2007 e outro em 2010, e até 2016 esses processos se arrastavam na justiça, eram 316 processos. E aí esse processo foi para mediação, né? Então eu tinha o Ministério Público de um lado, né, advogado de partes, de 316 partes do outro, e o Estado de outro. O Estado tinha procurador do Estado, tinha secretário de Estado, tinha 4 procuradores de justiça, 4 promotores e advogados representando as partes. Então, assim, era uma situação difícil, né, em que as pessoas representavam instituições de poder, e eu realmente queria experienciar. Depois dessa, teve outras, mas essa foi importante para eu perceber que, mesmo quando você está representando interesses e com muito poder nas mãos, o comportamento humano diante de um conflito, ele é determinante para a qualidade do resultado. Durante a mediação, a gente tem uma procuradora lá que ela é bem conhecida como, ela defende, né? A gente sempre vê as intenções por trás do comportamento, ela é procuradora de uma promotoria de saúde, né? E ela defende a questão saúde no Estado de forma muito aguerrida. Né, e ela foi, durante a mediação, expressar esse comportamento de que eu tenho poder da instituição do Ministério Público. E aí a reação do secretário de saúde na época foi: doutora, eu estou aqui exercendo a autonomia da minha vontade. Ele usou isso no termo técnico: eu estou aqui exercendo o poder discricionário do Estado.
Se você vier com o seu martelo, eu não faço acordo. Né? Então, vocês vejam, são representando os dois que queriam muito resolver consensualmente, e aí eu digo que essa foi no meu currículo, foi uma das mediações que me deu muita satisfação, porque o resultado foi as 316 pessoas efetivadas, né, foi reconhecido o direito, e um concurso público que estava para acontecer, utilizando muitos recursos do Estado, não aconteceu porque na mediação é possível, ainda que o processo esteja na justiça, é possível que eu inclua resoluções de questões que não foram conhecidas na petição inicial, que não foram relatadas. Um juiz ou um árbitro não pode fazer isso, porque sob pena de ter a sentença anulada, mas na mediação, no exercício da autonomia e da vontade, as pessoas podem incluir questões e pessoas que estão estranhas à relação processual. Então, naquele momento, o que foi que o secretário de Saúde fez? Ele admitiu, usou o concurso que tinha sido feito, as pessoas aprovadas, e tinha um concurso para preenchimento de 538 outras vagas. E essas pessoas que já estavam concursadas e subjúdice, elas foram efetivadas e o serviço de saúde não teve interrupção, né? Então, assim, foi um resultado bastante interessante, e vocês vejam que se eu entendesse só de direito, se eu desse a melhor sentença nesse caso concreto, eu não teria obtido o resultado que foi obtido com a mediação. E vocês vejam como é importante entender do comportamento humano no processo de tomada de decisões em situações de conflito. Né? E é importante que exercer sempre, levantar o martelo, por mais poder que você tenha, martelar sempre. Tem até um juiz que ele costuma dizer, para quem só conhece martelo e prego, toda solução é bater na cabeça do prego. Né? Se a gente não conhece outras formas de resolver, uma forma de conversar técnica e qualificadamente, eu só vou ter um resultado, que é o martelo na cabeça do prego. Né? Então, muito obrigada pela sua fala, pela sua contribuição. Muito obrigada, Fátima, também por você estar aqui, pela sua pergunta, que é rica, né? A gente perceber que nas nossas conversas, a gente não conversa para compreender, a gente conversa para reagir, responder e acusar. A nossa intenção em qualquer conversa que a gente queira mesmo resolver um conflito é olhar a intenção por trás das palavras e se comprometer com a ideia de escutar para compreender. Escutar ativamente é um exercício de humildade. Né? Porque se eu vou escutar alguém achando que eu já sei de tudo num determinado assunto, eu nunca vou aprender. Então, escutar desprovido do que você sabe. Isso nos conflitos é extremamente importante. Escutar desprovido da ideia que você tem a respeito daquela pessoa. E aí eu vou fazer um exercício, eu sempre faço isso. Pense na pessoa que torna a sua vida menos maravilhosa. Aquela pessoa que torna a sua vida um pouquinho mais difícil para viver. E aí, quando você pensa nessa pessoa, que nome vem à cabeça de vocês? É uma pessoa, podem encher o chat aí e fazer um pouquinho de catarse, né? É uma pessoa chata, é uma pessoa autoritária, é uma pessoa traidora, é uma pessoa mentirosa. O nome que vocês queiram dar. Então, se eu vou para uma conversa com essa pessoa, lembrando desse nome, com essa imagem de inimigo, chata, até a Helena até colocou intensidade na resposta dela aí no chat. Se eu vou para essa conversa com a ideia de que ela é chata, do que eu sei sobre ela, da minha experiência com ela, eu normalmente não vou escutar para compreender. Eu vou escutar provida daquilo que eu sei, da minha experiência com ela. Nas mediações entre casais, a gente pede que as pessoas tragam para a mediação como foi o primeiro dia que vocês se conheceram, que vocês começaram. Porque o que vocês viram ao longo desses 18, 20 anos, 30, que seja, pode ser que não seja a ideia que você tinha dessa pessoa quando ela conheceu. Que era quando você não sabia nada sobre essa pessoa, da relação que você tem com ela. O que é que você pensava a respeito dela? Foi que fez você se apaixonar por essa pessoa. Porque a gente vai se desarmando dos nossos conhecimentos. E aí essa escuta qualificada é uma escuta em que eu me desfaço, me desprendo daquilo que eu sei a respeito da minha relação com ela e a respeito dessa pessoa.
Tá claro. Excelente, Elaine. Acho que chata. Quando você coloca de escuta qualificada, eu acho que a gente tem que estar aberto, né, na mediação de conflitos, inclusive quando a gente faz parte dele, né? Eu queria ver, a Cristiane queria a palavra, Cris? Bom dia, gente. Obrigada aí pela oportunidade. A palestra da Elaine me acrescentou muito, me abriu muita mente a muita coisa, né? Coisa que acontece até que ela contando do filho dela, que acontece na nossa rotina, porque eu também sou mãe, né, de adolescente. Mas, assim, eu queria colocar a questão que ela está falando de quando a gente imagina uma pessoa, que ela colocou por último aí, pensa numa pessoa, qual a primeira palavra que você veio? Quando colocou chata, me aconteceu uma situação no trabalho, e que eu acho bem pertinente aí para vocês, para todos nós, né? Que quando eu entrei numa empresa, vários funcionários que me recepcionaram nos primeiros dias me falavam da diretora. Só que eles me falavam da diretora de um jeito que colocava ela como uma pessoa extremamente autoritária e que não sabia conversar e que ela batia uma tela ali pronto e que o funcionário estava sempre errado e ela sempre estava certa. Então, eu acabei criando colocando ela com... Você colocou uma barreira. Eu coloquei uma barreira de chegar, de conversar com ela, porque eu já criei um preconceito dela de que ela não ouvia, de que ela era chata, de que ela não sabia ouvir a gente, que eu podia falar o que eu quisesse, que ela não ia escutar, ela só ia me mandar e pronto, e cumpra-se. Então, eu tinha medo, às vezes, de comentar algumas coisas com ela, de contar, às vezes eu tinha uma ideia legal, ou às vezes acontecia uma coisa, eu falava, poxa, se a gente fizesse assim, talvez fosse melhor. Mas eu tinha medo de chegar nela, porque eu já sabia que ela não ia me ouvir. E daí, um certo dia, eu cheguei para ela, sabe? Aquilo estava me incomodando muito. E aí eu cheguei e chamei ela para conversar, na sala dela mesma. Eu falei, olha, eu estou me sentindo muito mal diante de umas situações e eu queria te conhecer. Eu fui bem sincera com ela. Eu quero te conhecer, porque eu já estou aqui há meses e eu não te conheço. Então, eu quero te conhecer, eu quero conversar com você. Aí eu falei para ela, sem citar nomes, nada. Eu falei, acontece isso, isso, isso. E eu tô pensando isso de você. Eu quero saber quem é você. Me fala um pouquinho de você, eu preciso te conhecer. E você precisa me conhecer, porque eu tenho coisas legais aqui pra gente fazer, desenvolver, e eu não tô conseguindo fazer. Tem dia que eu venho pro trabalho super angustiada e já pensando, nossa, mais um dia chato, nossa, mais um dia que eu vou ter que aguentar aquela mulher, aquilo, sendo que o problema não era ela, o problema era tudo aquilo que eu já tinha construído, entendeu? E aí, partindo desse dia, a gente conversou e, assim, eu descobri quem realmente era ela, que ela era uma pessoa maravilhosa, mas que até então as pessoas não se davam nem a oportunidade de conhecer, de conversar, que é resolver os conflitos, de ir lá e conversar, sabe? E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, eu passei quase 4 anos lá, e daquele momento em diante, que tinha só alguns meses que eu tinha começado, nossa, o trabalho virou para mim a melhor parte. Eu saía para trabalhar e eu amava estar naquele ambiente, eu gostava. E até com relação aos outros funcionários. A minha visão também acabou mudando e eu acabei fazendo novas amizades e eles passaram a me tratar também melhor. Eu percebi que eu tive uma melhora nessa relação com os colegas de trabalho. E isso também gerou uma reunião geral, que acabou por a gente fazer dinâmicas, por a gente se conhecer, e isso fortaleceu e melhorou o nosso dia a dia de trabalho. Então, o que eu queria acrescentar é que vale muito a pena, e o melhor caminho é você ter um problema, você ir lá até a pessoa, e não simplesmente ficar com aquela ideia porque é aquilo que te falaram, ou alguma ação que ela teve que você não concordou, mas você achou que ela fez porque ela é chata, porque ela é isso, porque ela é aquilo. E é você procurar conhecer realmente a pessoa e não ficar com essa dúvida, porque a dúvida te leva a cometer muitos erros, inclusive de relacionamento com as pessoas, e te afasta, às vezes, de pessoas maravilhosas que poderiam estar do seu lado e acrescentar na sua vida. Então, é isso que eu queria acrescentar. Vale muito a pena a gente
conversar sempre. Não guardar os preconceitos, é conversar. Posso ir na sequência, Cláudia? Elane, não sei se a Elane quer comentar, o da Cris, daí o Geraldo já fala. Um breve... É o mesmo assunto. Já bom, seria então. o mesmo assunto. Fica à vontade, Geraldo. Eu só peço desculpas aí, que eu ainda estou sem energia aqui. Eu não assisti o todo. Eu peguei você falando do seu filho agora há pouco, foi agora há pouco. Mas o que a Cristiane acabou de falar bate muito com o que penso e o que eu vi nesses anos de atletismo. É o seguinte: comando. O Ricieri poderia ter dito um monte de situações. Pensei até que ele ia citar um. Era muito particular para ele. Um conflito dentro da pista gerou um conflito para ele fora da pista. E muito sério. Pesado. Assim, degradante para uma pessoa da idade dele, com o tempo dele no atletismo. A Cláudia viu eu fazendo uma mediação, por isso eu estou aqui na Abra, fazendo uma mediação junto com vários treinadores por causa de intervenções. Bom, eu me lembro também de uma situação minha em que eu parei uma aula, a primeira aula do professor, no segundo ano, porque a gente também, igual a Cristiane, tinha formatado uma ideia sobre aquele professor, porque a escola inteira, a faculdade inteira falava do professor. Uma primeira aula, ele falou algumas frases, parei a aula, falei, professor, para. A gente não quer continuar ouvindo o que todos falam. Essa parada, eu falei o que foi a situação dele, mudou esse primeiro ano, no segundo ano se tornou o maior amigo da turma inteira, e ele passou a entender nós e nós a entendermos ele. E na última aula, inclusive eu não esqueço essa aula, porque chovia muito, a gente estava fazendo a aula no vestiário feminino, e ele chega e comenta para a gente que a maior dificuldade dele era a pedagogia. E hoje, 45 anos depois, qual é o professor que, quando eu reúno a minha turma, aparece para se encontrar com a gente? Aquele professor. Ele é um coordenador hoje do SESI em Mogi das Cruzes. Então, a palavra comando, eu falei isso para a Cláudia recentemente. Quando eu estava fazendo uma locução que o Ricieri pediu para que eu fizesse, o nosso querido amador não estava em condições de fazer, eu passei a entender que quem comandava naquele setor, lá em cima na locução, era um ex-militar. Quando nós temos comando, não estou mandando. Comando é um mando treinado, é um mando preparado, é um mando que todos sabem que quando for dado é para fazer. E a gente sabe muito bem que o Ricieri exercita comandos e que tem situações que as pessoas não entendem. Como que a gente pode, num grupo que se reúne por causa de regras da modalidade, entender as regras do comando? Apenas a palavra. Entender, que todos entendam o que é comando. É só isso que eu queria que você brincasse, para que todos entendam. Comando é um exercício de algo treinado. Quando a ordem for dada, é para ser executada. E a Cristiane acabou de dizer, todo mundo entendia que aqueles mandos da chefe era uma tortura, todo mundo tinha que ir com escudos. E não é isso. O comando é para agilizar as coisas. O comando é para que as coisas fluam na forma mais rápida, correta, e todos têm que estar treinados. Então, às vezes, nós também, aqui na arbitragem, precisamos exercitar, entender comandos. É isso, Helena.
Geraldo, muito obrigada pela sua contribuição. Você e Cristiane me brindaram, né, para a gente fazer algum comentário que é muito importante para essa área de vocês. Primeiro, essa imagem de inimigo que a gente cria, né, Cristiane? Qualquer pessoa, aquela que você concorda e a que você não concorda, se você olhar direitinho, é gente, né? É humano. Por trás de todo comportamento difícil, existe humanidade, né? E a gente entender que a gente se relaciona com humanos e não com instituições ou com cargos. Isso ajuda a gente a ter essa percepção e essa ação, por exemplo, essa atitude que Cristiane teve. E aí, Geraldo, quando você diz assim, olha, quando eu conheço, que eu tenho um comando e eu dou a ordem, se as pessoas entendem, você foi perfeito na sua colocação. O que é que diferencia os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos? Nos países desenvolvidos, a gente não ignora de que as pessoas cumprem muito mais facilmente os comandos, as regras. Então, você anda na Europa, é difícil você ler um lixo no chão. Por quê? As pessoas entendem os sentidos dos comandos, o sentido da regra. As pessoas têm conhecimento, a gente chama de conhecimento para direitos, conhecimento em direitos e deveres, obviamente. Nos países subdesenvolvidos, a gente, por exemplo, vê até hoje as cidades, os bairros, as favelas sendo inundadas quando chove, porque as pessoas jogam lixo na rua. Veja, quando eu jogo lixo pela janela do carro, por mais que eu more num bairro privilegiado que não sofre com alagamento, que essa ação não diz respeito só a mim, mas essa regra de não jogar lixo pela janela do carro tem um sentido. Se eu não tenho essa compreensão, ou se eu não introjeto isso na minha compreensão sobre cumprimento de regras, eu vou descobrir facilmente. Agora, todas as vezes que quem está sob comando entende o sentido, a motivação e a intenção do comando dado, eu vou ter a cooperação voluntária ao cumprimento daquele comando, e não uma obediência. Eu sou motivado pelo medo, culpa ou vergonha. Então, Geraldo, você foi perfeito. Se todas as pessoas que exercem autoridade, né, dissessem a razão por quê, o sentido da regra, a razão por que estão dando aquele comando, seria muito mais fácil das pessoas terem a cooperação voluntária ao cumprimento da regra. O porquê sim não funciona nem para criança. A gente sabe, mãe, por que eu vou fazer isso? Porque sim, eu sou mãe. Isso não funciona. Quando as pessoas realmente entendem o sentido do comando, é que eu vou obter uma cooperação voluntária. Todas as vezes que você dá um comando a um atleta, como treinador, como árbitro, você está dando esse comando, não é porque você quer o mal da pessoa. Ela pode até ter recebido pela forma como você falou, como um comando, uma coisa que você fez isso porque quer meu mal. Se você não para explicar, olha, eu estou fazendo isso porque isso é bom para você, entende o exercício dessa autoridade explicando o sentido da ordem, a obediência, né? A gente quer obediência, a gente quer cooperação voluntária, porque isso torna as coisas muito mais feitas. Eu uso, né, eu trabalho muito com comunicação e as palavras que a gente usa, elas têm efeito na nossa reação. Então, todas as vezes que eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, como se eu não tivesse escolha, eu faço essa coisa com a energia de que é ruim fazer. Agora, se eu entendo, por exemplo, eu não gosto de lavar louça, eu achei até hoje que louça deveria ser autolimpante, né? Com tanta tecnologia, né? Até quando a gente bota na máquina de lavar, tem que tirar o sujo antes. Eu acho que elas deveriam se limpar sozinhas, sair da mesa. Eu não gosto simplesmente de lavar louça. Mas eu gosto de ordem na minha casa. Eu amo ver uma pia limpa. Então, eu escolho lavar louça para atender a minha necessidade de ordem. Veja, a minha motivação é, eu quero ordem. Ou eu tenho que lavar a louça, porque se eu não lavar, ninguém lava. Isso me traz uma energia ruim para lavar a louça. Mas eu escolho lavar a louça porque eu quero ordem na minha casa, me dá uma energia diferente. Vejam só, nesse momento que a gente está
em casa, né? Agora eu não estava em casa até desde o início da pandemia, eu fui trabalhar presencialmente todos os dias, e eu via muita gente reclamando, tá ruim ficar em casa, eu tô em casa. Porque a gente tinha que ficar em casa, a gente quer ficar em casa, não pode, né? Eu quis, né, durante essa pandemia ficar em casa, não pude. E a gente olhar que eu escolho ficar em casa, porque cuidar em casa vai cuidar da minha saúde e da saúde da minha família. Eu mudo as palavras, eu mudo a forma com que eu reajo ao que está sendo dito. Se eu tenho que ficar em casa por causa da pandemia, dá uma energia ruim. Agora, eu escolho ficar em casa para cuidar de mim, da minha família, né, e dos outros, e isso traz uma atitude diante da situação que às vezes é difícil. Eu encontro motivação entendendo a razão da regra, do comando, para fazer as coisas que eu escolho fazer, porque escolher fazer essas coisas vai atender necessidades, vai trazer benefícios para a minha vida, vai atender necessidades importantes minhas. Obrigada, Geraldo e Cristiane, pela contribuição de vocês. João de Deus. Oi. Deixa eu até fazer uma... Não sei se você quer comentar as falas ali do João ali no chat primeiro. João de Deus colocou: respeito é fundamental, né? E eu gosto muito do significado em latim da palavra respeito. Respecere significa olhar com o segundo olhar de que a pessoa para quem você está olhando merece uma segunda oportunidade. Respeito a isso, é olhar de novo. E esse olhar com esse sentido, você olhar não para ver o rótulo que você colocou nessa pessoa chata, a imagem de inimigo que você criou, mas olhar a humanidade por trás do comportamento da pessoa. Verdade, Elaine. Então, assim, Elaine, eu quero agradecer de coração, porque quando uma pessoa convidada, como é esse caso aqui, você vindo, trazendo a sua expertise, né, dentro de um tema que é mais voltado à questão jurídica, né, e nós, aqui no Brasil, a gente usa o nosso termo como árbitro, mas nós também fazemos julgamentos, né? Em todo o mundo nós somos chamados de juízes, mas só no Brasil que é proibido, então a gente usa o termo árbitro, mas a gente acaba tendo que fazer o julgamento. E a riqueza desta sua fala é justamente trazer à tona a vivência das pessoas, ou seja, as pessoas se sentirem dentro da sua fala. Quando você fez alguns comentários, e que daí a Cris entrou, e trouxe uma vivência dela, isso mostra o quanto as pessoas envolvidas num conflito têm que ter coragem. Coragem não é só do mediador, mas das pessoas envolvidas, de tomarem uma atitude para resolver a situação. Eu acho que isso é muito importante no que você trouxe para nós. Depois, a questão de entender e conhecer o sentido das regras, como você trouxe a vivência da população europeia, né, isso reforça o quanto a Brat acha importante que as regras sejam conhecidas por toda a família atletismo, porque muitas vezes a gente recebe queixas porque as pessoas não conhecem aquela regra, né? A gente vê muitos atletas querendo colocar 3 marcas, a gente fala, a regra diz que são 2 marcas, não é o árbitro que inventa a regra, mas é a regra que todo mundo tem que fazer cumprir. Então, quando a gente fala da questão da gente aproximar a família atletismo, de que a gente seja mais próximo do treinador, do atleta, do dirigente, é justamente por essa situação, para se evitar conflitos, né? Porque as pessoas às vezes desconhecem e muitas vezes a gente também não gosta do sentido da regra, nem todas as regras são muito boas no nosso olhar. E aí sim discutir quem tem esse potencial de levar para uma mudança de regras, né? Que daí está acima da gente. E outro ponto bastante importante é a participação ativa das pessoas na construção dos acordos, que você trouxe bem isso, né? Quando as pessoas participam e elas dizem o que podem fazer, se cumpre muito mais fácil. Então, quando que a gente vai construir um regulamento para uma competição, se você envolve as pessoas que vão estar dentro da competição, fica muito mais simples das coisas realmente acontecerem, né? Eu sei que nós estamos no avançado da hora, a gente já passou 37 minutos do acordado, mas é um tema que realmente faz a gente pensar e repensar. E eu ia fazer um pedido para você, Elaine, antes de passar até a palavra aí para a Penélope e para a Michele fazer o encerramento, né, de que esse é um movimento que ele está iniciando agora, tá?
provavelmente a gente vai ter outras situações que vão precisar de mediação de conflitos. E se você nos permite, né, fazer até a consultoria dessas situações, para que você nos ajude a que a gente faça acordos ou trabalhar com situações de desenhar, né, questões de forma transparente para que seja mais tranquilo de que as pessoas participem, né, na construção desses acordos e que a gente evite conflitos lá para frente. Então, Elaine, Cláudia, né, pela Abrat, eu queria agradecer de coração sua participação e passar a palavra aí para a Penélope e para a Michele. Cláudia, eu poderia fazer só uma colocação? Deve, rapidinho? Márcia, vai lá, vai lá. Elaine, eu estou passando por uma situação muito complicada hoje, não no atletismo, mas estou como coordenadora de colégio. E nós contratamos uma professora para o primeiro ano. Como a gente está online, toda vez que a professora vai entrar, ela começa a chorar. Ela chora. Chora. E aí eu acho que ela está assim, com algum problema. Ela criou esse inimigo imaginário com a diretora, que é uma pessoa maravilhosa. E a gente está tentando quebrar isso. Na nossa última reunião agora, ela perguntou por que você chora. Ela foi contar que estava no outro emprego, o pessoal queria que ela pedisse demissão, e ela não quis pedir demissão para não perder os direitos dela. O pessoal começou a perseguir, começou a machucar ela demais. Né? Então, o que nós estamos fazendo com ela? Ela está com o primeiro ano, os alunos estão lendo, mesmo online, não precisa ver gracinha. Eles gravando os vídeos, fazendo receita. Então, o que nós estamos fazendo? Tudo que ela faz de bom, a gente está ressaltando bastante. Quando chega na hora de elaborar uma prova, ela bloqueia. Ela não consegue, ela não consegue elaborar um teste para os alunos dela. O nosso tema agora são as maravilhas do mundo, para a gente sair um pouco das coisas tristes, a gente ressaltar coisas positivas, né? As maravilhas do mundo. Ela não consegue render, mas na sala de aula, com os alunos dela, ela consegue. Né? Então, assim, a gente está tentando, não sei se esse é o caminho correto, eu estou até aproveitando esse espaço aqui, já trazendo para uma situação muito crítica que eu estou com ela, com essa professora, tudo que ela faz, nossa, bacana, isso aqui. Aí ela foi pedir para me contar quantos passos tinha de uma ponta a outra no quarto dele. Eu falei, olha, lembra que a gente está na periferia? Nem toda criança tem quarto. Vamos pensar, vamos entrar no mundinho da criança? Então, pegando as ideias dela e trazendo a criatividade para ela, porque ela está totalmente bloqueada. Teve um dia que eu falei, desliga o computador, põe um colchonete no chão, estica o corpo, faz uns alongues. Ela travou, toda travada, trapézio travado, tudo. Então, essas questões de conflitos, ela mexe com a saúde. Hoje nós estamos adoecidos por muita coisa, como a Elaine colocou. A gente vai deixando para depois, vai guardando, depositando, depois estamos doentes demais a conta. E agradecer muitíssimo, queria muito você para os meus professores, não sei se é viável, para trabalhar isso, que a aula online está matando o nosso professor. Márcia, eu quero agradecer a escola, para mim é onde a gente pode formar adultos com personalidades, né? Assim, eu não digo que a gente nunca caracteriza as pessoas pelas personalidades, mas a gente pode ensinar as pessoas a lidar de forma mais tranquila com os conflitos que vão vivenciar na vida adulta. A forma como a gente se comporta na vida adulta é o reflexo dessa fase aí, é por isso que é tão importante. Eu sou um fã do pessoal da pedagogia, né, que exerce esse ofício com tanto carinho. Me coloca à disposição, é uma situação assim, mais complexa e um pouco diferente do que a gente está tratando hoje aqui, mas eu pode pegar meu telefone, Penélope, se quiser colocar aí no chat, tanto para o convite de Claudinha como para o seu, eu me coloco à disposição porque essa é a razão, é a motivação da minha vida, né? Fazer sentido, melhorar a vida de outras pessoas, isso me motiva a trabalhar no sábado, a trabalhar no domingo, amanhã eu tenho mediação de casal, isso nos meus sábados, hoje à tarde eu tenho 2, isso me motiva, isso me mantém viva, isso dá sentido à minha existência, né? Então, eu tenho muito prazer no que eu faço e me coloco à disposição não só de mediar, Claudinha, de se consultar, mas também de treinar, de formar multiplicadores, né? Porque vocês são aqui 40, 33 pessoas, né? Então, imagine 33 multiplicadores desse conhecimento. Né? Então, assim, eu tanto me coloco à disposição para atender pontualmente, como para treinar vocês, e faço isso voluntariamente.
né? Eu sou agraciada, né, o que eu ganho como servidora pública está dando para pagar as contas, o mais é presente que eu recebo. E eu digo que eu sou muito presenteada quando eu dou. Dar coisas voluntariamente, porque a gente escolhe dar de graça, ativa o lado do nosso cérebro que é ativado quando a gente recebe um presente. Então, quando alguém se dispõe a receber aquilo que é tão valioso para mim, que é esse conhecimento que leva a paz à vida das pessoas, eu é que sou presenteada. Né? Então, eu me coloco à disposição de vocês, não só para atuar como consultora, para mediar, mas também para treinar, para formar multiplicadores desse conhecimento que é tão importante e necessário para convivências mais pacíficas. Elane, estou emocionada, gente, porque eu estou muito feliz, porque quando eu busquei esse conhecimento da mediação, né, justamente para eu poder contribuir melhor com o que eu mais amo fazer, que é o atletismo, né? Então, eu achava muito importante que eu tivesse um conhecimento que eu pudesse lidar com as pessoas, porque o nosso trabalho é justamente com pessoas, com seres humanos, com vários universos, né? Vem vindo para a gente pessoas de toda parte do país, né? De várias educações, de várias formas, né? Que elas estão sendo educadas. E como é que eu vou recebê-las? Porque eu trabalho na câmara de chamada, né? Eu recebo essas pessoas para que elas adentrem a pista e elas possam fazer o seu melhor. Mas elas já vêm também com muitos conflitos. Então, eu digo, como é que eu vou receber, né? Então, o Magnólia, como todo mundo sabe, nós já temos 50 anos de amizade. Magnólia é uma das minhas mentoras, uma das pessoas das pessoas mais importantes na minha vida, né? Porque nós somos um equilíbrio, né? Nós nos equilibramos, é uma coisa impressionante, né? E ela sempre me deu esse equilíbrio e eu fui crescendo com isso, né? Eu fui crescendo, eu devo muito hoje essa pessoa a essa forma de Magnólia ser e dela agir, dela nos passar as informações e a gente absorver essas informações e transformá-las em conhecimento. E é o que eu venho fazendo ao longo da minha vida. E tive a felicidade, a vida me presenteou com Elane, né? Elane é um presente que eu posso dizer que eu recebi, muito grande. E quando eu me vi voltando ao Rio Grande do Norte, já vinha também, eu comecei a trabalhar com arte em 98, depois que eu deixei de ser atleta. E fui crescendo e vi essa necessidade realmente que eu precisava ter um conhecimento, uma preparação para lidar com as pessoas que vinham para a pista, que vinham trabalhar, que vinham competir, que vinham assistir, né? E vi a oportunidade quando eu vi Elane também crescendo dentro do seu trabalho, buscando conhecimento. E ela me proporcionou isso, com muitas conversas, muitas trocas, e eu busquei esse conhecimento fantástico através dela. Estou buscando, eu continuo lá com ela, né? Ela virou minha mentora de mediação. E eu só tenho a agradecer essa generosidade, porque a generosidade de estar conosco aqui, compartilhando todas essas informações que você construiu ao longo desses anos e transformando o nosso ambiente agora num ambiente multiplicador, que eu sei que essas pessoas que estão aqui, elas já não vão sair mais iguais que elas chegaram, né? Com certeza vão sair com um outro pensamento, vão com aquela inquietação de buscar mais sobre a mediação e a importância da mediação não só para o nosso atletismo, mas para a nossa vida pessoal, né? A nossa vida pessoal, ela é muito importante. Todos os dias a gente media um conflito dentro de casa, com o vizinho, com o colega, com o desconhecido que vai passando na rua e você encontra. Eu posso descrever milhões de situações que eu já vivi dentro do supermercado, uma mãe com uma criança que estava querendo tudo no supermercado e essa mãe estava agredindo essa criança de 3,
4 anos e eu entrei para mediar esse conflito. Então, eu posso dizer que N situações onde a gente realmente necessita, às vezes, fazer uma mediação, às vezes a gente nem conhece, mas que é importante a gente adquirir esse conhecimento, essa forma, essa maneira de abordar. Né? E Elane, mas nem sei dizer como falar da forma como você chega até nós, como você chegou até nós com essa fala maravilhosa, né? Uma fala essencial e objetiva, clara, concisa, né? Que chegou aos ouvidos de todos nós com muita propriedade e recebemos essa fala com muita compreensão, Elane. Eu só tenho a agradecer e as nossas portas estão abertas para você. Obrigada, eu agradeço esse retorno e agradeço também a recepção, a acolhida. Não estamos te escutando, Mi. Eu estou ouvindo, Michele. Deixa eu ver aqui. Agora sim? Sim. Então, né, para não me estender mais ainda, né, agradeço, foram muito enriquecedoras, né, todas as informações pessoais, profissionais, né, que a Ilane trouxe para nós aqui. Mais um movimento, né, que nós, as mulheres no atletismo, conseguimos trazer, né, para ajudar, né, o movimento no atletismo, né. Então, né, queria encerrar também esse encontro, para também não me estender muito mais, né, para falar que nesses 3, 4 meses que o movimento está em ação, conseguimos já implantar muitas coisas, conseguimos instigar muitas mulheres a trazer coisas novas, dúvidas, questões, tem muita coisa que a gente já está implantando, nossos grupos de pesquisa entre as mulheres já está muito avançado, já conseguimos muitas coisas melhorar, estudar, acrescentar. Então, temos mais um material, né, que a Ilane trouxe para a gente para complementar tudo isso que a gente está enriquecendo e está melhorando e está trazendo benefícios para o nosso esporte, né? Gostaria também que para nosso encontro que fique gravado, né? Eu já coloquei ali no chat para o pessoal colocar os nomes para a gente deixar nos nossos arquivos. Então, quem não colocou, por favor, né? Inclua ali, né? Os nomes no chat de quem está participando da nossa reunião. E também espero que daqui para frente, né, logo vão ter mais encontros, a gente vai ter mais questões que vão ser abordadas, o nosso grupo de estudo de assuntos pertinentes está evoluindo, então daqui a pouco na nossa agenda pela BRAT a gente vai ter mais reuniões desse jeito, para trazer mais conhecimento para todo mundo. Tá bom? Muito obrigada, Elaine. Obrigada a você, obrigada Michele, obrigada Penélope pelo convite, obrigada Claudinha, obrigada Mag. Penélope também eu vou aqui só fazer um registro. Penélope também é um presente que me ensina todos os dias sobre resiliência e sobre sabedoria no processo de tomada de decisões. É uma mulher incrível, aprendo muito com ela também. Gente, eu quero agradecer. E Márcia, se você quiser conversar comigo para ver como é que a gente pode ajudar a sua escola, eu fico à disposição. E também a Claudinha, a gente marcar um outro encontro, quem tiver interesse em ser mediador, profissionalizar-se nessa área, para a gente levantar a bandeira da mediação desportiva no Brasil, e a gente começar essa iniciativa a partir da BRAT, né? Eu estou à disposição de vocês para a gente tornar isso em realidade, né? Não ficar só no campo das ideias e dos projetos, mas esse projeto pode ser uma bandeira diferente, né? Daquela do martelo e da decisão pela imposição da força, né? Para a gente mudar o paradigma da competição para a cooperação também dentro do ambiente do esporte. Só para complementar, quinta-feira, quando eu estive com a Elane, né, nós juntos tivemos a ideia dessa construção
de um curso de mediação desportiva. Então, vamos levantar realmente essa bandeira para que esse curso saia. Gente, eu queria agradecer de coração, né, a Michele, que está fazendo essa ponte aí das mulheres árbitras com o movimento de mulheres no atletismo, né, e a gente tem a Magnólia saindo à frente com a questão dentro da Federação do Rio Grande do Norte, abrindo um espaço de ouvidoria direta, né, fazendo parcerias com outras instituições que vão dar todo esse suporte, né, há algumas árbitras que até por disponibilidade de tempo, né, de conseguir dentro da sua agenda fazer algum movimento para que a gente possa efetivamente transformar em realidade ideias, né, como a Penélope trouxe. Agradeço essa ideia também de fazer, Elane, a mediação desportiva, né, já que você fez a provocação, eu acho que a gente tem que reagir à provocação, então nós vamos colocar dentro do grupo de árbitros, e aí dentro das mulheres no atletismo também, quem tenha essa disponibilidade, vontade, interesse, né, e aí depois que a gente conseguir fazer essa rede, né, aí a gente vai pedir para a Penélope voltar a entrar em contato com você. Tá bom? Então, gente, queria agradecer a presença de todos, né? Nós, novamente, aí passando 1 hora do previsto, mas o tema realmente é de muito interesse, né? Nas próximas, talvez a gente faça uma programação um pouquinho maior, para que a gente não extrapole tanto, né? E que a gente tenha um excelente final de semana e que leve esse novo conhecimento aí para dentro das nossas casas e para a nossa família atletismo. Forte abraço e de longe pode. Beijo grande em todos. Eu também agradecer a parceira. A gente vem conversando sempre, então aí instituir a ouvidoria e outras ações que nós estamos juntas, nós vamos estar passando para vocês, abrindo muito essa questão da mulher dentro do nosso segmento, e que nós achamos muito importantes mesmo, né? Se a gente dá uma iniciativa, talvez incentive outras entidades a não somente estar copiando, vendo que pode aproveitar que nós estamos, né? Então, Penélope bem, né? Elane também, muito obrigada. Realmente ganhamos o final de semana. Não vou nem... Com certeza. Ganhamos muito. Tenho certeza que todas as suas que você colocou na sua fala, ela serve não somente para o nosso lado profissional, como pessoal. E é isso mesmo que você é, né? É excepcional, como pessoa e como profissional. Muito obrigada. Obrigada, Magda. Beijo a todos. Beijo, vocês. Excelente final de semana e até a próxima. Também. Fiquem com Deus. Amém. Penélope, depois me passa o número da Elane, por favor. Eu estou no grupo. Eu coloquei no chat, mas eu te passo, Márcia. Tá, é porque aqui o pessoal está agradecendo aqui. Certo. Eu coloquei no chat, mas eu passo para você sim, Márcia. Um abraço, Elane. Muito obrigada. Meu coração está muito saltitante de alegria. Que bom. Viu? Muito Giovana, obrigada, Giovana. Equipe, né? Cláudia, equipe aí. Eu não participei das outras movimentos, mas acho que eu perdi muito, porque hoje foi ótimo. Meu sábado tá lindo hoje. Uma joia. Tchau. Geraldo. Beijo em todos. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Foi muito bom. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Bom dia. Melhor, boa tarde, né? Boa tarde, Quero Giovana. agradecer imensamente, assim, foi riquíssimo, assim, o nosso amanhã sobre o tema essencial que a gente podia falar, não só durante o nosso trabalho no esporte, mas na nossa vida pessoal, né? Então, eu estou aqui ainda emocionada, mas está de parabéns, Pê, mais uma vez aí. Nós todos. Não tenho nem palavras assim o que dizer. Então, a gente só vem cada dia mais aprendendo, subindo os degraus. Então, muito parabéns, bem, Giovana. Parabéns. A todos. Abraço. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Beijos.
Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.